Bom dia, pessoal! Na nossa aula de ciências, nós vamos entrar aí no conteúdo propriedades da matéria. O que seria aí propriedades da matéria? São características que toda matéria apresenta, independente do seu estado físico, sólido, líquido ou gasoso, tá? Vocês vão abrir o livro de vocês lá na página 127 e 128 para uma breve explicação. Esse conteúdo é bem pequeno. Vamos ver aí por tópicos, né? O que seria impenetrabilidade? São dois corpos, nunca podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. O que seria aí divisibilidade? São propriedades que a matéria tem de reduzir-se em partículas extremamente pequenas. Assim, se você reduzir toda a água contida em uma jarra e gotas minúsculas, elas não terão suas propriedades modificadas. Compressibilidade e elasticidade. A matéria ela tem volume reduzido quando submetida a determinada pressão. Isto é, possui compressibilidade, né? A matéria ela tem de retornar ao seu volume inicial após cessar a força que causa uma compressão. Lá na página 128 diz o seguinte: propriedades específicas da matéria. O que seriam propriedades específicas da matéria? São características próprias de cada matéria, ou seja, essas propriedades ocorrem em determinadas substâncias, mas não são observadas em outras. Propriedades organolépticas são as que impressionam o nosso sentido, como a cor, a textura, o brilho, o sabor e o odor. Propriedades físicas são aquelas que estão relacionadas com qualquer fermento físico, ponto de fusão e evolução e de liquefação e densidade. Já as propriedades químicas, elas são responsáveis pelos tipos de transformação que cada substância é capaz de sofrer. Então, pessoal, vou dar um exemplo aqui para vocês desses tópicos aqui das características da matéria que eu acabei de ler para vocês para dar uma clareada aí. Olha só, impenetrabilidade, como nós já havíamos lido, impenetrabilidade são duas matérias que podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, né? Aliás, elas não podem, né, ocupar o mesmo espaço aí ao mesmo tempo. Como, por exemplo, né, para enchermos uma garrafa com água, o ar tem que sair dela. Tem como você deixar a garrafa cheia de ar e cheia de água ao mesmo tempo? Não tem como, né? Então, só tem como aí ocupar um ou outro. Compressibilidade é a característica que a matéria apresenta de diminuir o espaço que estava ocupando quando submetida a uma força externa. Isso pode ser visto quando tampamos a ponta de uma seringa e empurramos o gás em seu interior com o êmbolo. Elasticidade é a característica de uma matéria que ela tem de voltar à sua forma original quando uma força externa a estica ou comprime, né? Quando uma força externa estica ou comprime, ela volta ao normal, né? Ela tem essa facilidade aí de voltar ao normal. Lembrando que nós já vimos o que é uma matéria na aula anterior. Então, nessa aula nós estamos vendo aí as características das matérias, tá? Elasticidade é a característica que uma matéria tem de voltar à sua forma original, quando uma força externa a estica ou comprime, né? Divisibilidade é a capacidade que a matéria possui de ser dividida inúmeras vezes, sem deixar de ser o que ela é. Isto, né, não há modificação aí na sua composição química, tá? Então, pessoal, propriedades organolépticas, né? Como eu havia falado para vocês, é a característica que a matéria apresenta de estimular pelo menos um dos 5 sentidos. Como, por exemplo, aqui no texto ele fala o seguinte, que são as que impressionam os nossos sentidos, com a cor, a textura, o brilho, o sabor e o odor. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês, ó, os 5 sentidos. Paladar. Quando ingerimos cloreto de sódio, sentimos um sabor salgado.
Audição, o som produzido pelo bife sendo frito em uma panela, não é verdade? Quando a gente escuta lá o som lá do som lá sendo produzido lá, não é verdade? No tato, quando passamos uma toalha no rosto e sentimos o quê? Que ela é áspera. Na visão, luz percebida a partir da explosão de fogos de artifício. Olfato, o aroma liberado quando descascamos uma mexerica, não sai aquele aromazinho? Então, esses aí são as propriedades organolépticas, né? Que são aí os 5 sentidos: o paladar, a audição, o tato, a visão e o olfato. Pessoal, a atividade da nossa semana vai ser uma atividadezinha só lá na página 129, tá bom? Que é a questão 1 e 2, de acordo aí com o texto lido. A atividade da ficha, gente, eu deixei uma atividade, ela é uma atividade que vai ser avaliada para a somatória do nosso bimestre. São perguntas referentes a esse conteúdo, tá bom? Questão 1, 2 e 3, tá? Vocês vão fazendo no caderno, você já sabe, né? Vão fazer o cabeçalho completo, vão fazer margem, letra legível, tá? E a questão 3, gente, a questão 3 é a que eu vou pedir foto no grupo. Eu vou querer que vocês postem a foto dessa atividade para mim no dia 28, tá? Dia 28 agora, vocês vão postar a foto da questão 3. O que vocês vão fazer aí na questão 3? Vocês vão fazer aí um resumo do capítulo, desse mínimo capítulo aí que nós vimos hoje, né? Sobre as características aí, aliás, sobre as propriedades aí gerais da matéria, tá? Vocês vão fazer um breve resumo e vão ilustrar. O que seria ilustrar? Desenhar aí esse capítulo para mim, tá? Eu coloquei também alguns tópicos aí, 4 passos para vocês poderem fazer um bom resumo. Eu vou ler aqui para vocês. O primeiro, leia e releia o texto. Você vai ler o texto, não entendeu? Vai ler novamente até você entender o texto. Segundo, busque os conceitos mais importantes e os pontos fundamentais do texto, tá bom? Você vai fazer um resumo aí das partes principais do texto, das partes fundamentais aí do texto. Em seguida, né, você vai organizar as ideias principais do texto e vai escrever o texto aí com suas palavras, tá? O resumo não é você ir lá e copiar cada parte do texto, não. Você vai ler o texto, entender o texto, escolher aí as partes principais do texto e fazer um breve resumo aí, explicando aí o texto com as suas palavras. E em seguida você vai ilustrar. E lembrando que essa atividade é avaliativa para somatório do nosso bimestre e que eu quero foto dessa atividade no nosso grupo aí no dia 28, na sexta-feira, tá bom? Caprichem, que eu sei que vocês fazem bem caprichado, tá? E é isso. Um grande beijo e até a próxima aula. Fiquem com Deus!